É impressionante. Ontem, na verdade, até o Caio, eu cheguei lá, os outros estão sabendo que já foram detectadas as ondas gravitacionais. É uma boa, né? Com certeza. Muito embora eu tenha que fazer a seguinte observação. Ela vem um pouco tardia. Boa parte, é claro, dos físicos acreditavam justamente piamente, até como uma verdade absoluta, uma pequena comunidade, é claro, de que era isso mesmo. Ou seja, o pessoal, ninguém duvidava. Mas é claro, a ciência não é feita somente de certeza, tem sempre uma grande parcela que é cética quanto a isso. E a analogia que eu falei ontem, a gente sabe que 2 mais 2 são igual a 4, mas para a ciência eu preciso do 2, eu preciso do outro 2, e até que eu encontre o 4 e demonstre que esse 4 veio da soma dos outros 2, eu sou cético a acreditar. Então, vamos dizer que esse aí é o 4 que faltava para coroar a relatividade. Mas ela vem num momento muito também um pouco obscuro, posso assim dizer, que é a matéria escura e a energia escura. O pessoal recentemente começa os trabalhos no CERN, adaptado a uma nova quantidade de energia possível para ele poder alcançar, se eu não me engano, 3 a 4 vezes, eu não tenho certeza, o valor da energia com que ele trabalhava antes. Então ele fez um grande update na tentativa justamente de explorar aquilo que está na borda da física, o que está justamente muito distante das especulações de teoria de pensamento. É quase que, digamos assim, se agora a gente não provar a existência da teoria de cordas, por exemplo, ou algum indício, olha, pega e vamos fazer outra coisa. Então é praticamente o momento derradeiro da teoria de cordas tem que aparecer. Se não aparecer, muda. E é claro, tem uma grande parcela de pessoas aí que torcem pela teoria de cordas, tem uma outra galera, uns torcem a favor, outros contra. E assim como a relatividade, vários outros ramos da física precisam também de um olhar de interesse, do qual precisam justamente dessa quantidade toda de energia. Mas mesmo o CERN, aumentando a sua capacidade, ele ainda não consegue responder em laboratório determinadas questões que estariam respondidas, ou teríamos que aguardar ela aparecer no nosso laboratório interestelar, ou seja, no espaço, no cosmos. Temos que esperar a resposta do cosmos. E aí veio uma resposta do cosmos a respeito deste problema específico, que é das ondas gravitacionais. Este que está aí aparecendo, 2 pontinhos amarelos, ele seria uma representação de 2 buracos negros, 2 objetos supermassivos, um orbitando em torno do outro, está formando, na verdade, um binário. E somente por conta dessa colisão, digamos assim, dessa reunião, dessa proximidade desses 2 colossais agentes do universo, é que eles conseguiram perturbar o espaço-tempo de modo que ele pudesse se comportar como a mesma maneira que você joga uma pedra num lago que está bem tranquilo. O resultado vai ser justamente a produção de ondas. E aí, diferentemente de estar bem no epicentro, onde está essa perturbação, nós estamos na borda desse lago. Então, provavelmente, dependendo do tamanho do lago, o que vai chegar aqui na gente é apenas uma marola, mas a gente ainda assim vai sentir o efeito. O nosso Sol, ele curva o espaço
tempo, e o que você observa lá, por ele não ter uma variação na sua massa, é uma perturbação no espaço-tempo quase indetectável. O máximo que você sabe é por conta da presença dele ali está a luz, ao passar nas proximidades, a luz vinda de qualquer outra estrela, ao passar nas proximidades do Sol, vai ter apenas a curvatura, vai curvar. Essa, no caso, foi o que provou que Einstein estava certo nas suas conjecturas. Massa e energia deformam o espaço-tempo de tal modo que mesmo a luz sente essa deformação e muda a sua trajetória. Isso era uma parte da teoria. Outra era que se um objeto estático, porque ele está, digamos assim, não é dinâmico, o Sol, parado ali na sua posição, ele só faz essa deformação. Então, um cientista deve pensar, mas então, se nós conseguíssemos observar algo que fizesse uma dinâmica nisso daí, se esse objeto estático curva o espaço-tempo, então um objeto dinâmico provavelmente manteria uma perturbação nesse lençol do tecido do espaço-tempo. Então deve ser possível que, se a gente conseguir observar objetos de massa muito grande, dinâmicos, eles poderiam estar constantemente produzindo um determinado padrão no tecido do espaço-tempo, de modo que isso poderia ser associado a uma onda, ou fazer analogia dessa evolução dinâmica com os de uma pedra lançada justamente no mar. Essa era a conjectura, a hipótese, em teoria, o que previa a relatividade. Mas até então isso não foi observado. E várias tentativas de poder medir ondas gravitacionais ao longo do tempo, ao longo de todo esse tempo, desde a predição de Einstein, não logo imediatamente a predição, tentaram detectar essas ondas gravitacionais. Por vezes os cientistas acharam que tinham detectado. Demonstrava justamente que os equipamentos não eram sensíveis o suficiente e o que estavam captando era mais erro do que qualquer outra coisa. Interferômetros quânticos foram construídos justamente para poder interagir com a radiação, com laser propriamente dito, e conseguir medir com precisão absurda qualquer mínima variação que pudesse acontecer no tecido do espaço-tempo, e até então não havia sido detectado. Então, mas por que essa busca pela comprovação de ditas ondas gravitacionais? Que na verdade isso implica no problema ali da dona de casa? Nada, efetivamente isso aí não muda a vida da dona de casa e de ninguém mortal. Mas veja que nessa trajetória, na busca de tentar provar, muitas coisas a gente tem hoje em dia, por exemplo, a nosso favor. Se você tem o seu Galaxy S J Plus 3000, é porque justamente alguém se interessou em aperfeiçoar a tecnologia a tal ponto que não temos um prédio inteiro reservado para processamento de dados. Tudo aquilo que um dia foi construído para abrigar alguns megabytes, um prédio inteiro para alguns megabytes, hoje você tem isso na calculadora de celular. Só para ter uma ideia, justamente a tecnologia de alguns kbytes foi o que levou o homem justamente à Lua. Basicamente, toda a tecnologia que levou a missão Apollo a pousar na Lua, hoje caberia num celular Samsung esse aqui. E é o triste, né? Esse aqui é o mais triste. Então, para que o homem quer ir em Marte? Para que o homem quer descobrir ou provar qualquer uma dessas coisas? Simplesmente porque o homem pode, simplesmente porque o homem tem curiosidade, simplesmente que é isso que nos move, simplesmente porque se não fosse isso, nós ainda estaríamos batendo tacaco na cabeça das mulheres para conquistar, ao invés de usar outro tipo de argumento. Então,
Essas coisas todas é que move, é isso que move a humanidade a crescer, a buscar justamente. Eu tenho uma frase justamente, não lembro agora qual, dos astrônomos aqui, eu acho que é o próprio Carl Sagan. Nós nascemos aqui, não quer dizer que a gente vai viver nesse berço para sempre. E por que não ter essa imensidão para explorar e sair? Nós temos data de validade, mas 4,5 bilhões de anos para o nosso Sol extinguir, virar uma anã vermelha. Significa ele dobrar o tamanho que ele tem. Se ele dobrar o tamanho que ele tem, ele simplesmente vai engolir Mercúrio. Vênus, acabar qualquer atmosfera que ainda possa ter. Nossos oceanos evaporam. Não tem vida aqui na Terra. Um pouco antes disso, a gente, se persistir aqui, foi esterilizado. Não tem nada. Depois, se a gente quiser continuar, é sair. Mas até lá, precisamos vencer algumas coisas, precisamos entender algumas coisas. Essa é a situação dinâmica e caótica do universo que nos espera para qualquer direção que a gente vá. Então, o que é interessante ter que saber? É interessante saber porque, bem, tecnologias a gente pode se envolver em futuras missões a partir daqui. Nós já estamos fazendo isso. Nós estamos tentando justamente sair desse berço. Não é algo que seja fácil. Agora, explicando um pouquinho essa situação aqui. É um evento singular, como o próprio buraco negro já é um evento singular. Ele é assim chamado porque nenhuma informação a gente pode dizer que tem para depois do buraco negro. Ele é assim chamado de singularidade. Algo que justamente as equações de Einstein ali dentro, por exemplo, não tem nenhuma validade. Elas são previstas como soluções das equações de Einstein, no entanto, são singularidades. Uma singularidade da matemática, muito simples de entender, é toda vez que a gente tem um número dividido por zero. Qual é o resultado? É uma singularidade. A que a gente atribui como resultado para fins de cálculos? Que toda vez que a gente encontrar algo que divida por zero, ele está tendendo a infinito. Isso porque a gente tem um cálculo infinitesimal, que faz um indicativo, tomando limites. A mesma coisa seria o buraco negro. O próprio objeto, não um objeto tão pequeno, menor do que uma bolinha de gude, cuja massa é de milhões de sóis. Milhões do nosso Sol. Caramba, algo tão massivo só pode puxar todo o espaço-tempo, assim como está aqui, por exemplo. Ele não vai só curvar um pouquinho. É como se fosse um desentupidor, né? Vai puxar tudo. Qualquer fonte de radiação nas proximidades vai cair nessa curvatura, até procurar onde fica o fundo para tentar voltar, mas parece não ter fundo. Ou seja, qualquer radiação que ali passe, nunca volta. Aí fica justamente as questões, as coisas intrigantes a respeito desses colossos do universo. Eu chamo de titãs do universo. Esses titãs, eles, por serem tão massivos e por toda a informação ali que cai dentro, fica difícil você extrair alguma informação dali. O que tem ali dentro? Não sabemos. Stephen Hawking foi um dos que postulou a possibilidade de que buracos negros, a informação que ali caía, né, na iminência dela cair, ela acaba espremendo algo para fora. Seria justamente a radiação Hawking. Tá? Depois de muito tempo, ele afirmou, muito recentemente, de que buracos negros não existem. E ele foi um dos defensores, ganhou um tese de doutorado, está justamente em uma das cadeiras
que foi de Newton, e na universidade, eu acho que Oxford, e o cara agora vem dizer que não é bem assim. É muito provável que a informação que ali cai dentro, ela é devolvida, mas ela não é útil, ou seja, é totalmente destruída a informação, até a nível quântico. Então, objetos como buracos negros, eles são um verdadeiro mistério. São titãs tão violentos nesse universo. Eles é quem ditam qual é a dinâmica realmente do universo. O que eles são? Só especulações. Teoria de cordas prevê que justamente eles seriam o elo de ligação entre dois universos, em teoria de multiverso. Assim como aqui chamamos de buraco negro, por onde toda a matéria e energia sai, ele deveria entrar para um outro universo como um buraco branco, o análogo, ou uma região em que emite muitas estrelas, muita radiação. Nós temos algo semelhante a isso no nosso universo? Temos. São chamados berçários de estrelas. Muito difícil de chegar lá ou enxergar através. Um titã só já é a causa de muito interesse científico. Agora imagina quando dois titãs estão brigando. Quem vence? É você ter dois infinitos e perguntar quem é mais infinito que quem. Não dá para saber. Mas o encontro desses dois colossos fizeram isso. O encontro deles gerou mais energia do que todas as estrelas do universo. Brilhou muito mais. E foi só por conta disso que justamente ele produziu essa perturbação no espaço-tempo. Como os cientistas mediram? Dois laboratórios nos Estados Unidos, separados, medindo justamente um comprimento em L, a laser. Esse comprimento em L não é algo pequeno. E eles procuraram o tempo todo, com medição de precisão, saber em algum momento se esses lasers eles iriam abrir algum ângulo que fosse. Ou seja, se as medições eram exatas o tempo todo, né? E esses aqui detectassem alguma perturbação da onda gravitacional, significa que o espaço-tempo que nos cerca, ele deveria esticar e diminuir. Veja, a nossa realidade, aquilo que você chega e toca, este é o comprimento. Por conta da perturbação gravitacional, foi esticada e contraída por um breve, muito breve, curto espaço de tempo. Dá para entender o que significa isso? A sua régua aumentou e diminuiu, mas você não conseguiu detectar, porque você também aumentou e diminuiu. É isso que significa justamente tentar detectar ondas gravitacionais. É preciso muita precisão para poder perceber que o espaço-tempo foi modificado. É muito delicado, o quão preciso é. Deixa eu ver aqui essas simulações. Isso aqui eu acho que é a reprodução 3D. O que é a situação? Aqui é o que provavelmente essas duas estrelas deve dizer alguma coisa aqui, né? A dança dos buracos negros. 1,3 bilhões de anos-luz, dois buracos negros fizeram uma espécie de dança ao redor um do outro até colidirem e gerar um único buraco negro. Pô, a massa de cada um já é imensa. Eles formaram um super buraco negro. Muita energia por um momento, dois buracos negros liberaram mais energia do que todas as estrelas do universo juntas.
gerando tais ondas gravitacionais. Aqui justamente falando sobre a gravidade, o Sol como curva, o espaço maleável e a Terra. Bacana essa animação. Uma outra coisa que eu julgo também interessante, porque a Terra, veja só, próximo do buraco negro é muito mais perceptível essas ondas. Na Terra seria isso aqui. Muitas das vezes, nos esquemas didáticos, a representação do tecido do espaço-tempo é sempre um lençol, um objeto massivo, curvo, aquela parte. Mas veja, se você fosse um ET chegando à Terra, pode vir por aqui, por baixo. O que é cima e o que é embaixo? Não há noção nenhuma. Essa simplesmente é a visão cartográfica desde muito tempo, para nos dar uma determinada noção de como é as coisas, como se isso daqui fosse sempre alguém, qualquer tempo que chegaria sempre veria isso aqui, né? Por que não isso aqui? Por que não de cabeça para baixo? Ou ele não gira o próprio globo aqui? Uma representação melhor disso daqui é o próprio Google Earth, que às vezes a gente tem a imagem. Girar a Terra, para cima, para baixo. Ou seja, não tem noção de cima e de baixo. Você poderia estar vendo o continente africano de cabeça para baixo. E se ele fosse assim, peraí, então não teria um tecido em cima que curvaria justamente por conta da presença da Terra? Sim. No lado não teria um outro tecido que faria a mesma coisa? Sim. Em todos os lados. Deve ser justamente como uma caixa. E a Terra está aí dentro. Quando a presença dela, qualquer corpo massivo, ele não curva somente uma diagonal. Ele curva em todas as diagonais. Essa seria a situação. Seria um cubo com cada uma das suas diagonais curvadas. Ou seja, a presença de qualquer corpo no espaço-tempo, essa daí é uma representação de um objeto. A Terra é tridimensional num plano apenas. Mas a realidade do tecido do espaço-tempo é essa aqui. A presença de qualquer corpo ao entorno dele seria uma caixa com todas as arestas deformadas em sua direção. Por aí você tem uma ideia de como seria um objeto supermassivo e de ter todas essas direções para um único ponto. Um cubo bem... é difícil de desenhar. Esse ponto aí é a singularidade. Esse ponto aí seria justamente um buraco negro. Um objeto menor do que uma bolinha de gude. Um super buraco negro, que foi o resultado daquela visão daqueles dois outros lá, dariam ainda num espaço dentro de um átomo. Dentro de um átomo, você tem massas de bilhões de sóis. É algo que é descomunal imaginar, mas é só algo assim que poderia fazer uma perturbação no espaço-tempo tal que
isso aqui virasse isso. É pegar um ponto e sugar ele. Todas as arestas desse cubo convergiriam para esse ponto. Essa que é a noção do espaço-tempo. Aí, é claro, bem, mas aí comprovado, então. E o fato das outras energia escura e matéria escura? Este é um outro ponto que é interessante, né? Do qual eu estava pensando a respeito. Este comportamento que está aqui colocado é o comportamento previsto pela relatividade. Isso configura apenas uma situação como essa. Algo que é conhecido dentro de um espaço limitado, de um alcance limitado. Então isso aqui seria o alcance da relatividade. Seja ela na condição estática, que é a presença de um corpo no espaço-tempo deformando ele, ou a condição dinâmica, produzindo ondas gravitacionais. É até aí. Bem, em analogia ao que você faz com um canudinho desses que você às vezes pega em qualquer lugar, né? Ele é muito bem rígido, definido, certo? Se você pegar vários canudinhos e ir colocando um em cima do outro, ao final, dependendo da quantidade de canudinhos que você tenha, não tem como mais essa estrutura se manter rígida. O que acontece com ela? Começa a curvar. Começa a entrar, digamos, em deformação. Quando eu falo esse é o alcance da relatividade, esse é o alcance da gravidade. A gravidade é que representa a relatividade. Então, seja ela dinâmica ou estática, esse é o alcance da estrutura da relatividade, da estrutura da gravidade. Para longas distâncias, nós teríamos que colocar vários outros canudinhos. E aí, em um determinado momento, essa estrutura começa a apresentar defeitos, deformações. Ou seja, a luz de uma estrela muito distante, ela apresentaria isso. Você poderia dizer que em cada uma dessas partes é porque tem um objeto aqui que está curvando de acordo com a relatividade. O problema é que isso não se confirma. Uma coisa que a gente sabe é que cerca de 4% da matéria do universo é conhecida, chamada de matéria bariônica. Matéria bariônica é a coisa que a gente conhece e corresponde somente a 4% disso. O restante, 96%, é algo que a gente não conhece, distribuído em matéria não bariônica. O que é matéria não bariônica? É a negativa da bariônica. Brincadeira, não é só isso. E por que a gente chama assim? Dentro dela tem matéria escura e exótica.
Por que a gente chama assim? Porque a gente não tem a menor noção do que é. Não sabemos como ela se comporta. Ela se comporta de maneira totalmente estranha. Matéria bariônica, se eu tenho dois corpos massivos de massa M1 e M2, o que diz a gravidade e a relatividade é que ambos obedecem a uma lei de interação que é proporcional às suas massas, ao produto de suas massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Matéria bariônica se comporta assim. Tá? Tem um negativo aqui para dizer que ela é atrativa. As massas, nós sabemos que são sempre objetos positivos. Há alguma maneira de como isso aqui fosse, em algum ponto do espaço, alguma vez isso aqui não se comportaria dessa forma? Bem, só se nas massas, se a gente tem total certeza das distâncias e como a gente aprendeu a medi-las, só sobra as massas. Então, seria necessário que para mudar esse sinal aqui, por exemplo, uma delas fosse negativa. Mas nós sabemos, até onde sabemos, massa não é negativa. Mas se surgisse uma massa negativa, né, então nós teríamos uma situação M1, M2, R quadrado e positivo. E por si só isso já é estranho. Duas massas se repelindo. Mas isso é só para dizer que essa é uma situação que é estranha. Foge àquilo que a gente conhece. Mas não aconteceria só isso. Ela poderia ser isso e ser cúbica. Ela poderia ser isso e ser quadrada vezes um logaritmo. Como é o comportamento disso? Sei lá. É qualquer coisa estranha, ainda não verificado, ainda não compreendido em cerca de suas propriedades. Tudo isso está aqui dentro. Matéria não bariônica. Poderia inclusive ser negativo, mas ser logaritmo. Então, essa é a nossa ignorância. Esse é o tamanho da nossa ignorância. Isso é o que a gente não sabe, mas está lá, presente. E tem justamente um papel preponderante na dinâmica toda do crescimento e da evolução do universo. É por isso que a gente precisa saber essas coisas. Se um objeto como esse puder revelar um pouco, e ele vai mostrar um pouco, ele vai exibir, ele vai perturbar a matéria não bariônica que está próxima. Ele vai perturbar ou provavelmente vai interagir ou vai influenciar na interação de matéria e energia escura que está lá fora. E matéria escura a gente não sabe muito bem o que é. Então existe a possibilidade, ou a gente modifica a teoria da relatividade para que ela não seja esse canudinho aqui, pequeno alcance, e ela possa englobar tudo. Ou a gente deixa aí, acredita nessa circunstância, ela tem um pequeno alcance e tem as deformidades. Quem acredita justamente que ela tem esse alcance e é por conta da junção dela que apresenta essas deformidades, é uma maneira de tentar olhar para as situações e dar um contorno àquilo que a gente não conhece, porque isso aqui a gente não conhece. Essas ligações a gente não conhece. Nela, a gente coloca como a hipótese de que ali teria matéria não bariônica. Nessas regiões de colagem, ali estariam justamente a matéria escura. O problema é que a gente tão pouco sabe sobre matéria escura que fica difícil você dizer que não é a matéria escura que está aqui. É por isso que o CERN entra em funcionamento para tentar desvendar um pouco mais a respeito do que é essa matéria escura, tentar o máximo de informações a respeito desse tipo de matéria, de suas propriedades, para depois, quando puder olhar, é matéria escura, está confirmado, realmente. Então, e aí fecha
o nosso quebra-cabeça, no sentido de que realmente a gravidade, como a conhecemos, é viagem até esse alcance, e em grande alcance ele seria uma montagem, e por conta dessa montagem ele estaria sujeito a deformidades naturais da própria gravidade. Ou seja, a gravidade ela só pode ser entendida para curto alcance, mas curto alcance, esse curto alcance não é tão pequeno aí não. Aí o pessoal começa a ficar pensando, surge uma outra questão, e se for assim, qual é o alcance da relatividade? Quais são as distâncias relativas dessa gravidade? Vamos medir, pegar a questão de fazer a medição, para se precisar qual é o alcance da gravidade. Outra tarefa, então a gente tem muita tarefa aí para continuar trabalhando. Isso é uma coisa muito bacana. Mas isso tudo ainda é dúvidas. Dúvidas aqui temos, nada sabemos, mas temos 96% a acontecer, temos muito trabalho pela frente. Isso a gente pode dar como segundo. Fala. Essa sua explicação por meio dos caminhos aí é uma analogia que você está fazendo, né? Sim, isso aqui é uma analogia. Existe uma hipótese. O pessoal que acredita que a relatividade está fechada, né, fecha com isso daqui, ela deveria ser esse canudo maior. E que, portanto, aqui esses pontos de ligação que eu estou colocando são a comprovação de matéria não bariônica e matéria escura. Então, a relatividade fechada, vamos entender o que é matéria escura. Só que o problema é, e se o que a gente verificar na matéria escura não for nada daquilo que se comporta nessa ligação? Então, a própria gravidade ela não está fechada. E é por ela não estar fechada que determinadas coisas a gente não consegue fazer. Por exemplo, quantizar a gravidade. Mas a relatividade continua sendo... A relatividade continua ali. Ela não está errada, ela não fica errada. O alcance dela é que é restrito, é que é limitado. Continua sendo válida que a gente possa ver, né? Entender, aliás. Ela é válida até ali. Todo o resto ainda é especulação. Ainda é coisa para a gente poder continuar tentando entender. Mas não é algo que é fácil. Agora, é claro, com isso aí, com certeza, você comprova a onda gravitacional, beleza. Agora vamos verificar então se essa perturbação, ela provavelmente também não interage com a matéria escura. E o pessoal está querendo verificar isso também. Está querendo ver respondido. E é isso que é bacana. Então, fechamos aqui esse parênteses de gravitação, porque eu vi ontem, não tinha como não falar. Então vamos começar agora a assistir filmes e eu quero dar uma pausa para comer alguma coisa, porque eu não quero beber água. 5 minutinhos e a gente volta daqui a pouco.